Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui às videoaulas do canal, tá? Hoje nossa aula será sobre a classificação de seres vivos. Já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá para mais uma aula. Gostaria também de informar que se algum professor quiser fazer o download dos slides para dar aula totalmente autorizado, eu deixo o link aqui na descrição. Vocês podem baixar para também dar aulas nas escolas se quiserem, ok? Então vamos lá. Classificação de seres vivos. Me chamo Alexandre de Santos Ferreira, ok? Vamos nessa. Primeiramente, para classificar os seres vivos, a gente tem que entender o conceito de ser vivo, né? Não tem como classificar uma coisa que a gente não conhece. Então, os seres vivos foram definidos como seres constituídos por células na chamada teoria celular, criada no século XIX. O que essa teoria dizia? Que existem seres unicelulares, ou seja, compostos por apenas uma célula. Pessoal, presta atenção aqui, os seres unicelulares, o principal exemplo deles são as bactérias, ok? E seres multicelulares, que possuem mais de uma célula, como por exemplo os animais, seres humanos e etc. O único problema dessa teoria celular é que ela não abrangia o grupo dos vírus, que são seres que não possuem células. Ah, professor, mas se eles não possuem células, do que ele é feito? Vai ter uma aula só sobre vírus que eu vou explicar direitinho, tá certo? Mas por que o pessoal não abrangia os vírus? Porque na época que foi criada essa teoria, os microscópios eles não eram potentes o suficiente para conseguir ver os vírus, ou seja, a gente não sabia da existência dos vírus. Por isso eles não foram incluídos nessa teoria. Então, depois de um tempo, foi criada outra definição que baseia-se numa característica existente em bactérias, plantas, fungos, protozoários, animais e nos vírus, que é a presença de ácidos nucleicos, ou seja, todo ser vivo possui ácidos nucleicos. Essa é a principal característica do ser vivo, ok? Para classificar uma coisa como ser vivo, se ela possui ácido nucleico. Mas o que são ácidos nucleicos, né? São substâncias complexas formadas por numerosos grupos de nucleotídeos, ok? E existem dois tipos principais de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e os ácidos ribonucleicos, que são os RNAs. Isso daí eu acho que vocês já ouviram falar, né? Pelo menos no DNA já. Mas qual a diferença do DNA para o RNA, professor? A principal diferença é que o DNA ele é composto por duas fitas, ok? De ácidos nucleicos de nucleotídeos, enquanto que o RNA é composto por apenas uma fita. Mas, e aí, um é mais importante que o outro? Não, os dois têm a mesma importância, ok? No DNA estão localizados os genes, que são as regiões que são responsáveis pela nossa carga genética, por dizer quem a gente é, ok? E esses genes, eles são transcritos em RNA para assim serem expressos, tá certo? Então o DNA, ele carrega esses nossos genes e vai produzir o RNA, que vai fazer com que os genes sejam expressos na gente. O RNA, ele vai criar as proteínas, tá certo? Então o DNA é onde estão os genes e ele vai ser transcrito em RNA, que vai atuar especialmente na síntese de proteínas, tá certo? E por conter os genes, o DNA está relacionado com a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações, ou seja, por o motivo da gente parecer um pouco com a nossa mãe, um pouco com o nosso pai, até com nossos avós, é por causa do DNA, que nele está a carga genética e isso vai passando de geração em geração, de pai para filho, tá certo? Nós também podemos classificar os seres vivos de acordo com o tipo da célula dele. Por exemplo, existem seres que são compostos por célula procarionte e seres compostos por células eucariontes. A célula procarionte, ela não possui carioteca. Mas, professor, que danado é carioteca? Presta atenção aqui, pessoal. Carioteca é nada mais, nada menos que um núcleo onde está protegido o DNA. Ou seja, essa célula procarionte não possui essa carioteca, não possui núcleo. E o DNA, como a gente pode ver aqui bem no meiozinho, está solto pela célula, ok? Disperso na célula. Enquanto que essa célula procarionte também não possui organelas, ok? O que são organelas? São como se fossem os órgãos das células, ok?
enquanto que a célula eucarionte já possui carioteca, ou seja, um núcleo, como a gente pode ver aqui no meio dela, e dentro desse núcleo vai ficar o DNA, ok? E ela possui organelas, como por exemplo, complexo de Golgi, mitocôndria. A gente vai ter uma aula só sobre isso também, tá, pessoal? Ou seja, é isso. Perdão, é isso. E todas as células, independente de ela ser procarionte ou eucarionte, elas possuem membrana plasmática, citoplasma e material genético. Ou seja, membrana plasmática é o que recobre a célula, a capinha em volta da célula. O citoplasma é o líquido que fica dentro da célula. E o material genético, DNA e RNA, como eu falei anteriormente, tá certo? Também podemos classificar de acordo com a reprodução deles, reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá certo? Reprodução sexuada acontece principalmente nas bactérias, mas outros organismos também possuem esse tipo de reprodução, tá? Ela envolve apenas um organismo, não a troca de material genético com outro indivíduo, porque é só um, ok? Um organismo apenas. O organismo resultante, ou seja, o filhote, entre aspas, o que foi gerado, ele é geneticamente idêntico ao progenitor, ou seja, um ser vai criar outro ser igual a ele, tá certo? É uma reprodução mais rápida, por isso que bactéria, esses seres que têm esse tipo de reprodução se reproduzem muito rapidamente, tá? E temos também a reprodução sexuada. Essa já envolve dois organismos que contribuem com material genético para criar um novo organismo, ok? Esse novo organismo é resultante de uma combinação do DNA de um com o outro, do pai com a mãe, ok? Isso leva a maior variabilidade genética. Essa palavra é muito importante na biologia, tá certo? A variabilidade genética vai fazer com que os seres sejam diferentes um do outro, por mais que na mesma espécie, tá? Isso pode ter várias vantagens, como por exemplo, vantagens à doença, seres com corpo diferente. Por exemplo, nas Olimpíadas a gente vê, tem gente mais baixa, que aí já faz mais atletismo, né? Pessoas mais altas, que aí já pulam mais. Isso é devido à variabilidade genética. Imagina se todos fossem iguais, não teria essas vantagens, tá certo? E é uma reprodução mais lenta, porque tem que fundir esse DNA um com o outro, tá certo? É uma reprodução mais devagar. Nós classificamos os seres vivos como espécie, mas, afinal de contas, o que é uma espécie? Presta atenção aqui, que esse é um conceito muito importante, tá, pessoal? A espécie é um conjunto de organismos semelhantes entre si, que compartilham diversas características exclusivas deles como resultado do processo evolutivo. Essas características, quais podem ser? Podem ser anatômicas, ou seja, a forma dos indivíduos, tá? Fisiológicas, ou seja, como o corpo desses indivíduos funciona por dentro. Comportamentais, ou seja, de comportamento. Por exemplo, um cachorro, ele age... Todos os cachorros agem parecidos, todos os seres humanos agem de uma forma parecida no seu comportamento. E moleculares, ou seja, características de dentro das células. Ou seja, seres vivos que possuem essas características parecidas entre si por causa do processo de evolução são consideradas espécies, ok? Espécies próximas uma das outras são agrupadas no mesmo gênero, os gêneros nas mesmas famílias, famílias nas ordens, ordens em classes, classes em filos e filo, por fim, em reino, tá? Mais complicado, né? Lembrar de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É muito nome pra lembrar. Mas sempre tem aquele truquezinho pra gente decorar, né? Pra gente aprender. Então, eu sugiro vocês decorarem essa sigla aqui. Essa sigla aqui vai ajudar vocês muito a decorar essa ordem, que é Re, Fi, Co, Fa, Ge, ou seja, rede, reino, Fi, filo, C de classe, O de ordem, Fa de família, G de gênero e E de espécie. Não esqueçam isso, tá? E como exemplo aqui, eu peguei o cachorro, escolhi o animal, o cachorro, e classifiquei ele. Ou seja, o cachorro está no reino Animalia, agrupa os animais no filo Chordata, que são os animais que possuem coluna vertebral, na classe Mammalia, os mamíferos, a ordem carnívora, carnívoros, na família dos canídeos, no gênero Canis e a espécie do cachorro Canis lupus.
uma atividade bem legal que eu recomendo para vocês é escolher um animal, ou mais de um, e fazer essa classificação dele. Você aprende rapidinho, vai ajudar você a decorar essa ordem, tá? E existem regras pro nome da espécie. A gente não pode dar simplesmente um nome assim aleatório, escolhi, esse nome vai ser, tá? Existem regras. Essa regra é a regra de classificação binomial. Bi de dois, nomeal de nome. Ou seja, um nome é composto por duas partes. Essa regra foi criada por Linneu, bem antigamente, e é utilizada até hoje, tá? O nome das espécies é como se fosse nosso nome. Tem um nome e um sobrenome, ok? Apenas dois, lembrem, binomial. Então, o primeiro nome corresponde ao gênero e é escrito com letra inicial maiúscula. Como exemplo aqui, de novo, peguei o exemplo do cachorro, Canis, o gênero, letra maiúscula no começo, tá? Gênero, esse primeiro nome. O segundo nome já é conhecido como epíteto específico. Ele é todo em minúsculo, tá certo? E junto com o nome do gênero forma completamente o nome da espécie, tá? Só esse epíteto específico não serve de nada. Agora só o gênero já diz algo, ok? E tá, só isso? Não, pessoal. Ele tem que ser um nome latim. Mas por que em latim? Pode ser em inglês, não? É o seguinte, pessoal. O latim é considerado uma língua morta. Ou seja, uma língua que não vai mudar nunca. Então, tudo vai ter sempre o mesmo significado, tá? Então, é escrito em latim, sublinhado ou em itálico. Sempre o nome da espécie, ou só o gênero, vai estar sublinhado ou em itálico. Mas, como que eu escolho? Você pode escolher, ou simplesmente, quando a gente está escrevendo no caderno, tá? Uma prova com caneta, lápis, a gente coloca sublinhado. E quando a gente escreve no computador, que é mais fácil, a gente marca tudo e coloca itálico. Simples assim, tá certo? E nós temos aqui os principais 5 reinos dos seres vivos, tá? O reino Monera, que são animais procariontes, como eu falei aqui na aula. Procariontes não possuem carioteca, ou seja, não possuem núcleo, tá? Composto por arqueobactérias, bactérias e cianobactérias. O reino Protista já são seres uni- ou multicelulares, composto por protozoários e pelas algas. O reino Fungi são também uni- ou multicelulares, são os decompositores e são compostos pelos fungos, tá? Cogumelos, principalmente. O reino Plantae, se escreve Plantae, tá? Mas a gente fala Plante. O reino Plantae são animais multicelulares, são fotossintetizantes, ou seja, produzem energia a partir da luz do sol e da água, que são as plantas. Fácil, né? E o reino Animalia, que são os animais, são multicelulares e consumidores, tá? A gente vai ter também uma aula sobre todos esses reinos. Mas, professor, cadê os vírus que o senhor falou? Como os vírus foram classificados recentemente como seres vivos, eles ainda não estão aqui nesses principais reinos, mas a gente também vai estudar eles, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, se inscrevam no canal, como eu disse, a aula está disponível para download aqui na descrição. Deixem um like, se inscrevam e até a próxima aula. Tchau!